Caríssimos participantes do grupo de oração Espírito Santo, há mais de 34 anos, presente na Igreja Nossa Senhora do Brasil, para essa nossa reflexão de hoje, pedindo que a luz do céu venha até nós, Deus venha ao nosso encontro, mas é preciso que nós deixemos esta luz entrar. Invoquemos o Espírito Santo. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Que o Espírito Santo nos conduza neste momento e nos prepare a abrir o coração e a mente para acolhê-lo, Ele que é a luz divina que vem habitar em nós. Deixe a luz do céu entrar. O tema da luz é muito próprio da Escritura. Logo no início da criação, Deus criou a luz. E a luz é aquilo que nos faz ver. Luz e visão são, digamos, tão ligados que sem a luz ninguém vê nada. Mas é preciso ter uma visão além daquilo que a gente enxerga. Por isso que a luz divina nos faz enxergar o ser humano, a vida, a morte, a natureza, tudo com outros olhos. Podemos dizer assim, com os olhos de Deus. Mas como é que vamos enxergar com os olhos de Deus, se nós somos criaturas humanas simplesmente? É através da fé. Ver a partir da fé e olhar com os olhos de Deus. Por isso é preciso deixar que esta luz do céu venha até nós, penetre em nós, para que possamos enxergar com os olhos de Deus. O Espírito Santo foi o primeiro da Trindade a vir ao mundo. Por quê? Ele só não veio no dia de Pentecostes, quando nos foi dado enquanto dom? Não. Ele foi enviado primeiro para preparar as pessoas. Como é que Abraão sabia que falava com Deus? Foi por causa do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, Abraão não saberia que estaria falando com Deus. O Espírito é aquele que nos une a Deus como o veículo de comunicação, e a palavra, que é o Filho, é Ele que nos comunica com o Pai, por meio do Espírito. Então o Espírito veio, foi dado somente algumas personalidades, porque exercia um ministério importante, como os profetas, os reis, para ser um veículo da graça de Deus. Algumas pessoas já receberam o Espírito Santo, como Nossa Senhora. Ela recebeu o Espírito Santo, que gerou no seu ventre Jesus, mas em Pentecostes ele foi dado a toda a igreja. Esta luz que veio do alto. Mas é necessário pedir este dom. Quando Jesus apresenta aos discípulos a importância da oração, ele diz que os discípulos saberão pedir bem se pedir ao Pai aquilo que há de melhor, o Espírito Santo. Então Jesus nos insiste, nos ensina, peçam ao Pai que dê o Espírito Santo. Se tivermos o Espírito Santo, Ele em nós saberá que pedidos fazer, que louvores dar, como adorar a Deus, como nos proceder como templos vivos de Deus. E lá no final, quando Jesus estava próximo a sofrer a paixão, Ele
comunica aos discípulos dizendo que eu vou enviar da parte do Pai, eu junto do Pai, vamos enviar o Espírito Santo. E o que fará este Espírito Santo? Ele vai fazer com que todos recordem tudo o que foi ensinado. Então, recordar o que Jesus ensinou. Então, é importante, caríssimo, caríssima, que você estude a palavra de Deus para saber o que Jesus transmitiu. E uma vez que nós já sabemos o que Jesus transmitiu, o Espírito não só recordará, quer dizer, dará ao coração a memória daquilo que foi aprendido, mas também esclarecerá, nos dará novas visões e interpretações da mesma palavra, para que no momento presente do dia a dia, aquela palavra se faça luz e nós consigamos realizar a vontade de Deus. E veja como é importante ter o Espírito Santo. Lembremos um fato na última ceia. Quando Jesus disse aos discípulos: hoje eu serei preso e todos vocês me abandonarão. São Pedro disse: não, mestre, ainda que todos te abandonem, eu, Pedro, não abandonarei o Senhor. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro não estava convencido disso. Agora, geralmente pensamos, Pedro foi um covarde. Se fosse eu, não teria negado Jesus. Será que não? Quando Pedro diz a Jesus: eu darei a minha vida por ti, ele não estava mentindo, porque dentro dele, Pedro estava convicto de que daria a vida por Jesus. Ele não estava fingindo, ele estava sendo sincero. Acontece que Jesus está mostrando um outro lado que nós humanos, só com a nossa boa intenção, não podemos contar. O humano tem boas intenções, mas se ele não tiver uma força extra para cumpri-la, na hora do desespero, na hora do perigo, ele vai recuar. Teria alguém condições de dar a vida por Jesus antes mesmo que Jesus desse a vida por nós? Não seria preciso ele dar a vida por nós, porque já seria natural do ser humano dar a vida pelo outro, espontaneamente. Jesus diz: agora vocês não vão conseguir, mas mais tarde sim. Agora não. Por quê? Não está escrito isso no texto bíblico, mas nós subentendemos. Enquanto eu, Jesus, não der a minha vida por vocês, ninguém será capaz de dar a vida por ninguém. Primeiro precisa ter o modelo. E depois disso, nós saberemos como dar a vida pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. Mas Jesus também nos dá outra indicação. Depois, Ele nos dará o Espírito Santo. Quer dizer, é o Espírito Santo que nos dá a força para doarmos a nossa vida. Então, se não deixarmos a luz do céu entrar, as nossas boas intenções continuarão sendo só boas intenções, mas não se concretizarão. Por isso não podemos dizer que São Pedro é covarde, e sim que Pedro se equivocou pensando que humanamente é possível seguir Jesus sem a graça do Espírito Santo. Por isso, irmão e irmã, não conte somente com a sua capacidade, porque hoje está cheio de vigor, de boas intenções, está entusiasmado. Se não for o Espírito Santo, na hora H, nós desistimos. Quantas vezes na sua vida você se superou, se admira: nossa, eu não sei como eu consegui fazer isso. Quando a mãe tem uma força de defender o filho de uma situação difícil,
quase que impossível, ela vai e consegue. O povo diz, você é louca. E ela, mas eu fiz, não sei como. Aquilo é o Espírito Santo. Humanamente só não dá. Esta força que vem do alto, que vem de dentro de Deus, para dentro de nós, para sairmos de nós. Esta é a luz do Espírito Santo. Portanto, é preciso deixar que esta luz venha sobre nós. E só porque falamos de São Pedro, quando depois de ressuscitado, depois da terceira aparição de Jesus, junto ao lago de Tiberíades, Jesus chama Pedro para uma conversa pessoal. Aí ele pergunta 3 vezes a Pedro, Simão, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez Jesus perguntou, Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, tu me amas? E Pedro ficou triste. Ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Como disseste, por que me pergunta? Já não sabe que dentro de mim o meu amor para ti é grande? Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus vai falar do testemunho. Como antes, Pedro, você não deu conta. Não porque você seja uma pessoa má, mas porque você ainda não tinha o Espírito Santo. Mas depois você vai conseguir dar testemunho de mim, porque aí o Espírito estará em você. E o que Jesus nos propõe? Prova que me ama cuidando daquilo que é meu. O que é de Jesus é o povo, suas ovelhas, as lideranças das ovelhas, os pastores, os cordeiros. Cuide com o mesmo amor com que eu cuidei das minhas ovelhas. Irmão, irmã, você que é desse grupo de oração, tem uma responsabilidade. Primeiro, deixar que o Espírito Santo venha rezar no seu coração, no seu interior. E você é um grande intercessor, intercessora, para que essa humanidade seja salva, para que a missão da igreja chegue a seu efeito. Portanto, é uma grande responsabilidade e tem que pedir o dom total do Espírito. Sabe o evangelista Marcos? Lá tem uma passagem da cura de um cego em 2 etapas. Dá até a impressão que Jesus não fosse um bom curandeiro, porque curou em 2 etapas. Está no capítulo 8 de São Marcos. O texto diz o seguinte, nós vamos ouvir esse texto e depois vamos dar uma explicação do sentido desta cura em 2 etapas. E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego e pediram que o tocasse. Tendo tomado a mão do cego, conduziu para fora do povoado e, cuspindo em seus olhos e impondo-lhes as mãos, permitiu-lhe ver. Ele disse, vos digo, tendes começado a ver? Dizia, vós, as pessoas, tendo começado a vos dizer, vejo as pessoas como se fossem árvores caminhando. Depois, novamente, colocou as mãos sobre os olhos dele e fixou o olhar. E ele se restabeleceu e voltou a ver claramente tudo. E mandou para a sua casa, dizendo, nem sequer entres no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, esta cura deste cego em 2 etapas, não é que Jesus não seja capaz de curar alguém por inteiro, mas é justamente para nos mostrar como é que nós devemos deixar a luz do céu entrar. O Evangelho de São Marcos tem por finalidade mostrar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. O cego é a pessoa que não enxerga.
é a pessoa que não tem fé. Por isso não pode ver com os olhos de Deus. A primeira cura de Jesus, que deixa uma vista meio embaçada, é alguém que enxerga Jesus pela metade. Reconhece Ele somente como Cristo. Então tem uma vista turbada. Admira Jesus, mas não conhece Ele em profundidade. Quando Jesus toca novamente e tem a visão clara, agora se pode ver Jesus como o Cristo e o Filho de Deus. Se nós pedirmos a luz pela metade, teremos uma visão embaçada. Se pedirmos a luz total, permitirmos que essa luz do céu penetre totalmente, teremos uma visão muito mais profunda de quem é Jesus e das coisas que Jesus transmitiu. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus que, além de nos dar o Espírito Santo, nos abra o coração para que nós saibamos acolher este grande dom. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.